Olá, boa tarde. Quinta-feira, 7 de abril, e o NT Sul já vem chegando para manter você muito bem informado. Na edição de hoje, a retirada da tarifa extra na conta de luz. Na semana que vem, volta a valer a bandeira verde, vai diminuir o valor das contas. E você vai ver também, mostra do Lions Clube Cachoeira do Sul aborda as experiências vividas durante a pandemia e vai ter prêmio. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre relacionamentos duradouros e o esforço envolvido para que essa relação funcione. Um relacionamento, ele não se constrói uma vez por mês, uma vez por ano. Um relacionamento, ele se constrói no cotidiano, na rotina, na generosidade, no afeto, no amor, no apego, no companheirismo. Abril é o mês da conscientização do autismo e várias programações estão previstas para a Cachoeira. Uma delas é hoje à noite e a gente traz os detalhes. E a entrevista do dia é para os produtores rurais. As perdas nas lavouras terminam em prejuízo e as dívidas podem ser prorrogadas. Prorroga, renegocia, mas não fica impedido de tomar um novo crédito para a próxima safra. Por isso que essas medidas devem ser tomadas antes mesmo do vencimento das dívidas. E o NT Sul abre também espaço para a sua participação. Tem uma informação aí para compartilhar? Envie para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Pode mandar uma opinião, uma foto, um vídeo também. E pelo Face, lá em facebook.com/TV Cachoeira, dá para participar comentando na nossa transmissão ao vivo. São várias formas de participar, então não deixe de enviar o seu recadinho. E fique de olho, porque o nosso jornal já está no ar. E a gente abre o NT Sul com uma notícia muito boa. A conta de luz vai mudar para a bandeira verde a partir do dia 16, semana que vem. Um dia antes, dia 15, vai acabar a taxa extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh. Com o aumento do volume de água nos reservatórios, algumas termoelétricas vão ser desligadas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado. A bandeira gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Com o fim da bandeira, em vigor a partir do dia 16 de abril, não haverá mais essa cobrança na conta de luz. Bolsonaro publicou no Twitter a notícia: bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16 de abril. A conta de luz terá redução de cerca de 20%. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada na história. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio. Os reservatórios estão muito mais cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado, diz a nota do Ministério de Minas e Energia. O texto foi reproduzido pelo presidente da República no Twitter. Já estava previsto que a bandeira de escassez hídrica, patamar mais alto já adotado pelo governo, terminaria no final deste mês, mas a medida anunciada antecipa a redução em cerca de 15 dias. De acordo com o governo, se as condições de chuva seguirem como estão agora, a bandeira verde vai permanecer até o final do ano. Boa notícia, né? E tomara que se confirmem realmente os valores que o governo federal trabalha para a redução na conta. É claro, tem algumas previsões de reajustes, de aumentos já no radar até o fim do ano, para os próximos anos também, mas verdade tem que ser dita, né? Nesse momento, essa redução chega em boa hora para ajudar os brasileiros e também porque o preço da energia, né, a conta da energia termina pesando em vários setores, em vários produtos e vai ajudar também a conter aí um pouquinho da inflação no nosso país nesse momento. Gente, o pedido de urgência para o projeto de lei que trata das fake news foi rejeitado ontem na Câmara dos Deputados. Agora o projeto tem que enfrentar um caminho mais longo para ser ou não aprovado.
Por apenas 8 votos, os deputados não aprovaram a urgência para a apreciação do projeto que criminaliza a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, conhecidas como fake news. O tema dividiu opiniões no plenário nesta quarta-feira. Eu fui vítima de todo tipo de fake news, presidente. Imagens forjadas, dossiê forjado por ABIN paralela. E eu vou dizer que aqui eu não sou uma exceção. Muita gente passou por isso. O PL das fake news não é um PL contra a liberdade de expressão. É contra a mentira, é contra a calúnia, é contra a difamação. É contra crime. Isso que eu estou dizendo é crime. Na verdade, é um PL que muito mais promove a censura e um calar a boca das pessoas que pensam de forma livre, de uma forma divergente, de uma verdade que se pretende oficial. Porque as plataformas não podem ser um veículo para que a gente possa colocar as nossas ideias, opiniões, e a imprensa comum pode. Então, isso não está correto. Há regras para impedir a viralização que ataca a honra de muitos deputados. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí. Todos os deputados aqui já devem ter vivido o momento de ser vítima de fake news. E nós não vamos construir um caminho para produzir provas, para aprofundar a investigação, e quem for responsável por disseminar fake news ser punido. Quem vai definir o que é fake news? Qual é que vai ser o ser iluminado que vai dizer isso é fake news, isso não é? Aliás, se fosse dizer que a Terra era quadrada, por muitos e muitos anos, quem sabe era fake news quem disse que a Terra era redonda. Ou a lei da relatividade. Tantas outras coisas que muitos anos levaram que seria fake news. Que tribunal vai ser criado mais um? O desafio da democracia brasileira e da democracia global, que é combater as redes de mentira, de construção de pós-verdades e de construção de uma cultura de ódios, intolerâncias e divisões dentro das sociedades. A questão das fake news é provavelmente, digo eu, certamente na minha avaliação, um dos maiores desafios que a nossa geração tem para enfrentar. Ele aniquila com as redes sociais, acaba com a independência dos usuários das redes sociais. Ele faz com que as redes sociais no Brasil se tornem diferentes dos outros países, porque impõe regras que não são necessárias para o bom funcionamento das redes sociais. Vai muito além do combate à fake news. Sem a urgência, a proposta vai precisar passar pelas comissões antes de ser apreciada pelo plenário. E o Partido Novo anunciou o seu candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ricardo Jobim é advogado e empresário do ramo de comunicação. Ele tem 46 anos e é de Santa Maria, região central aqui do estado. Em 2004, ele chegou a concorrer a vice-prefeito de Santa Maria pelo PSDB. Em 2020, se filiou ao Novo. O partido diz que Jobim foi escolhido depois de um processo de seleção com análise de perfil, avaliação técnica e elaboração de apresentações de campanha. E o nosso próximo assunto é relacionamento. Você aí de casa está em um relacionamento de muitos anos com o marido, com a esposa? Ou então sonha em ter um relacionamento assim? Pois é, isso não se constrói assim de uma maneira tão fácil e tem esforço que precisa ser feito para garantir uma boa convivência familiar. É sobre isso que a psicóloga Lisiane Homeres fala no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Sabe aquele relacionamento longo que a gente tem de 15, 10, 20, 25 anos, como é o meu caso? Logicamente que esse relacionamento, por ele ser duradouro, ele é um relacionamento especial. Ninguém fica com uma pessoa por 20 anos, por 10 anos, por 15 anos, se não houvesse um amor muito grande, uma afinidade muito grande, uma cumplicidade muito grande, né? Então, para tu poder
vencer um relacionamento tão longo, ele tem que ter pequenas coisas especiais no dia a dia que muitas vezes a gente deixa de lado. Tem situações que muitas vezes, num relacionamento longo, tu corre até o risco de olhar para a pessoa e perguntar assim, mas por que eu tô até hoje nesse relacionamento? O que tem me trazido até aqui, né? Por que eu tô nessa condição? O que tem esse relacionamento de bom? Então, isso é algo que a gente precisa rever no nosso cotidiano. Um relacionamento, ele não se constrói uma vez por mês, uma vez por ano. Um relacionamento, ele se constrói no cotidiano, na rotina, na generosidade, no afeto, no amor, no apego, no companheirismo, na cumplicidade. Mas tem coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para alimentar esse relacionamento, porque afinal de contas, se nós estamos há tanto tempo juntos, é porque essa relação, em vários momentos, ela é boa, ela é saudável e ela é pertinente para nós. E aqui eu estou falando de relacionamento afetuoso, onde o carro-chefe é o amor. Então são pequenas atitudes que a gente tem que ter no nosso cotidiano, um gesto de carinho todos os dias, né? Um gesto de afeto, acordar de manhã, poder dar uma atenção para o seu companheiro, para sua companheira, né? Poder distribuir uma dose de afeto de manhã, tudo aquilo que a gente faz na primeira hora da manhã torna o nosso dia melhor. Dividir com o nosso parceiro as nossas angústias, os nossos anseios e ser um ouvinte também dentro da relação. Afinal de contas, às vezes a gente está mais tempo com o nosso companheiro ou companheira, né, com a nossa parceria, do que com o nosso pai ou a nossa mãe no passado, porque nós já estamos nessa relação há muitos anos, há vários anos, né? Então, poder dividir e também poder ser um ouvido para as angústias e para os anseios. Quantas vezes a gente chega em casa, não tá bem, não tá legal, né? Aconteceram N coisas na rua e a gente precisa que alguém chegue e diga assim, senta aqui, me conta o que tá acontecendo, vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Esse tipo de atitude, ele é uma atitude tão pequena, mas ela acalenta a nossa alma. Ela nos mostra que a gente não está sozinho nas agruras da vida. Tem o nosso companheiro ou a nossa companheira do nosso lado e está aqui para o que der e vier. É essa certeza que a gente tem que ter num relacionamento. E muitas vezes a gente deixa a correria do dia a dia não lembrar o quanto aquela pessoa é interessante, é bacana, é amiga, é apaixonada, o quanto ela é nossa, o quanto ela nos traz coisas boas. Então a gente não pode deixar isso de lado, a gente precisa cultivar essa relação no cotidiano, mesmo quando a gente chega indignado em casa e aquela pessoa nos diz uma palavra que não era aquilo que a gente queria ouvir, e a nossa raiva, ela potencializa, porque não é raiva da pessoa, é uma raiva que já vem junto com a gente da rua. Não é hora de conversar. Vai para o banheiro, esfria a cabeça, relaxa, respira e volta, sem descarregar o teu desconforto em cima de ninguém. Tá com dificuldades no relacionamento, na família? Vamos sentar e vamos conversar, mas não com emoção, vamos conversar com razão. Porque quando a gente joga a emoção, a gente não pensa, e aí entra o choro, entra a raiva, entra a irritação, entra a agressividade. E isso não é legal no relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, eu também estendo isso aos filhos, eu também estendo isso aos membros da casa. Porque a partir do momento que o casal ele se dá bem e ele cultiva e cultua o seu afeto dentro de casa, isso é passado para os filhos. Tem que conversar, dialogar, também trazer as suas questões para ser resolvido em família. Dessa forma, a gente vai construir uma família saudável, morando num ambiente saudável e proporcionando, construindo a sua evolução enquanto casal ou enquanto família de uma forma positiva, de uma forma saudável, de uma forma prazerosa e que seja uma construção abrindo caminhos cada vez melhores para a família, para o casal. Até a próxima, pessoal! E você, já tem um relacionamento duradouro aí? Aqueles que, quem sabe, já estão há 10, há 20, há 30, 40 anos juntos?
Aproveite, mande sua foto, mande a sua história pra gente aqui, porque daqui a pouquinho tem inclusive o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente gosta, claro, além dos comentários dos nossos telespectadores, dos internautas, daquelas notícias, né, sobre o que acontece no dia a dia, mostrar também quem nos assiste, onde assiste, contar histórias, boas histórias, especialmente essas, né, às vezes a gente recebe aqui casais que estão comemorando seus 50 anos de casados. É muito bacana, a gente gosta de mostrar essas histórias. Então aproveite, você pode fazer isso no nosso WhatsApp, o 51997697129. Ou você pode comentar também na nossa live do Face, o facebook.com/TV Cachoeira. E claro, se você tiver uma pergunta para a Lisiane está com a gente sempre às quintas-feiras no quadro Dia de Terapia, um comentário que você gostaria de sugerir, fique à vontade para fazê-lo também nas nossas redes sociais. Gente, hoje à tarde, a UES 1 no prédio do INSS vai estar fechada. Só a sala de vacinas vai ter expediente normal da 1 até as 3h30 da tarde. Agora, no posto de saúde do bairro Ponte Verde, não tem vacinação hoje nem amanhã. É que o vacinador está afastado por problemas de saúde, segundo a secretaria. A aplicação de vacinas no Ponte Verde deve retornar na segunda-feira. O atendimento é das 7h15 até as 11h45 da manhã e de 1 até as 3h30 da tarde. Abril é o mês azul, marcado por diversas programações de conscientização do autismo. Aqui em Cachoeira do Sul são diversas agendas e hoje tem uma mesa redonda com o tema Autismo não é doença, é diferença. Vamos saber detalhes desse encontro agora. A repórter Gabriela Belo é quem fala com a gente. Boa tarde, Gabi. Oi, Daniel, boa tarde para ti. Tá comigo já a Miriane Dias, ela que é psicopedagoga e vai falar pra gente desse evento que ocorre aqui em Cachoeira do Sul hoje à noite, né, Miriane? Uma boa tarde. Obrigada por nos receber aqui na Clínica Desafios. Não é o local onde vai ocorrer o encontro de hoje à noite, né? Boa tarde. Sim, o evento não acontece aqui, vai acontecer na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cachoeira, aqui na Pinheiro mesmo. O tema de hoje, né, que é a segunda atividade que a clínica está promovendo durante esse mês de conscientização. Este tema de hoje é Autismo não é doença, é diferença. Nós teremos uma mesa, né, composta por 2 pais, né, e mais um pai que também coordena a Moab em Cachoeira do Sul, né? Essas pessoas irão relatar como é que é e como é que foi a experiência de um diagnóstico, como é que é hoje, né, tu ter um filho autista, incluir, quais são as dificuldades, quais são as questões que, a princípio, talvez eles até viram como uma dificuldade e hoje eles estão conseguindo dar conta, né, estão conseguindo resolver. Então, hoje será assim, um momento de um bate-papo, de ouvir relatos e também para auxiliar aquelas famílias que estão agora ou há pouco tempo estão recebendo um diagnóstico de um autismo, como é lidar com essa diferença. A gente está no mês de abril, conhecido mês azul de conscientização do autismo, e é uma oportunidade, como você falou, é um evento aberto ao público, totalmente de graça, e é necessário uma inscrição prévia? Sim, é uma atividade gratuita, aberta ao público, não tem pré-inscrição, então a pessoa chega, né? E é claro que em tempos ainda de pandemia, nós estamos com lugares contados. Então, aquelas pessoas que chegarem antes vão reservando o seu lugar. A gente sempre sugere que as pessoas cheguem uns 15 minutinhos antes. O evento começa às 8h. Então, para garantir o lugar, realmente as pessoas devem estar lá 15 para as 8h. Relatos vão ser apresentados, como você falou, né, de pais também neste momento, mas quem está na plateia também pode dar seu testemunho. Exatamente, a ideia é essa, é uma troca, né? É uma troca de situações de sucesso, troca de angústias também, né? Porque certamente pessoas que às vezes estão entrando no mundo azul, como a gente chama, têm muitas dúvidas, né? Não sabem às vezes como lidar, que terapia que é indicada, né? Então é um momento de trocar, de ouvir esses pais que já estão numa caminhada, porque a gente sempre fala assim, ó, que um terapeuta ele vê um ângulo, né? Mas nós vemos um ângulo de 45 minutos de sessão, 1 hora de sessão. Depois a criança é da família. Então, quem consegue realmente auxiliar são familiares ajudando familiares. Então, eu acho que é muito importante que as famílias aproveitem esse momento,
de ouvirem os pais. Oportunidade de hoje, se encontra essa mesa redonda, mas a programação toda se estende ao longo do mês. Exatamente. Na semana que vem mesmo, nós vamos ter um momento onde também vai ter uma mesa redonda, vai ter psiquiatra, vai ter psicólogos, né? Onde vão ser tratados o autismo na adolescência. Né? Nós já tivemos nessa segunda-feira o autismo na fase adulta, nós tivemos adultos relatando como é estar dentro do espectro. Nós hoje vamos ver como é que é o início dessa caminhada. Nós vamos ter um momento onde vamos ver adolescentes. Nós vamos ter um outro momento onde nós vamos conversar sobre essa inclusão escolar, como acontece. E o último momento, a última atividade do mês, vai ser como estimular em casa. Então, nossas assistentes terapêuticas aqui da clínica, que são em 6, elas vão mostrar para os pais como que dá para estimular em casa a fala, a socialização, várias outras atividades. Então, assim, é um mês que é rico de atividades, todas gratuitas, né? Todas sem inscrição. Maravilha, Miriane, muito obrigada por deixar esse convite para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul, evento que é aberto, é de graça, como a gente falou, é só chegar lá e participar. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, tá? E a gente convida a comunidade cachoeirense que aproveite, né? Porque a gente sempre fala assim que às vezes é tão difícil, né? Tudo é dinheiro para esses pais. Então é uma oportunidade dos pais poderem terem contato com outras pessoas que vivem essa realidade e poderem trocar e, quem sabe, minimizar muitas angústias que eles têm. É verdade, aquele ombro amigo, como a gente diz. Então, lembrando que o evento acontece na Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Cachoeira do Sul, na Rua Pinheiro Machado. Está aparecendo aqui também na tela o endereço para você acompanhar não só a programação de hoje, mas saber quais outros eventos ocorrem neste mês azul aqui em Cachoeira do Sul. Daniel, volto contigo. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. E nós vamos agora ver os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, momento que a gente gosta bastante, que a gente faz aqui uma troca de informações, né? Recebe também o ponto de vista de quem está em casa, de quem vive nas nossas diferentes cidades, especialmente as participações aqui de Cachoeira do Sul, onde nós geramos o telejornal NT Sul. Daniel, quero participar, tenho um recado para vocês. Então, corre aí para o WhatsApp, mande sua foto, seu áudio, seu vídeo ou simplesmente o seu texto. O WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente vai ver do Facebook também, mas ainda não neste bloco, tá? Mas de qualquer maneira, você pode ir mandando o seu recadinho também lá na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Vem comigo para a telinha aqui para a gente ver as mensagens do nosso WhatsApp. A Cláudia está com a gente. Aqui na rua Alexandre Coelho Leal, a RGE veio podar as árvores e deixou os galhos pelas ruas. Quero ver se vão tirar, diz aqui a Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela participação. O Valério Hinter também está com a gente. Olha só o tamanho dos mosquitos aqui na casa da minha mãe, no bairro Otaviano. É muito mosquito dia e noite, diz o Valério. E o Valério manda a foto pra gente. Vamos ver aí os mosquitos que o Valério manda pra gente. Olha aí, esses aí são criados a todinho, né? Como diz a gíria popular. Obrigado, meu amigo, pela participação. Mas fica aquele apelo, né, que a gente vem fazendo aqui há vários dias. Como a gente está tendo casos de dengue e tal, é necessário que a gente se mobilize para buscar reduzir a população de mosquitos, cuidando da água parada, né, daquela água que eventualmente pode ficar empoçada em diferentes locais no entorno da casa da gente, né? Obrigado, meu amigo, pela participação. Um abraço para vocês aí, boa quinta-feira. José Alcemar está com a gente aqui. Falando em relacionamentos, hoje estamos completando 21 anos de casados, com a graça e a bênção de Deus, diz aqui o José. Olha aí, bela família reunida, tá aí a foto, muito bacana. Obrigado pela participação, por mandar esta imagem para a gente. A Lisiane Homerich, que mais cedo falou sobre a construção de relacionamentos duradouros, né? Valores que são tão importantes. É preciso aprender a lidar no ambiente familiar, né, para que isso seja possível. São desafios, mas é possível sim. Muito bacana aí esta foto. A Adriana Bulsin está participando com a gente. Meus pais têm 57 anos de união e o amor ainda prevalece. A Adriana manda foto aqui pra gente. Olha aí que bacana. É isso aí. Um abraço para esta família também. E aí, tem foto para compartilhar com a gente? Alguma história bacana também de união, de um ambiente familiar saudável, né, que perdurou por muito tempo? Quem sabe com as dificuldades que são características, mas que foi adiante?
Conte pra gente, mande seu recadinho aí nas redes sociais. A gente, com todo prazer, com todo carinho, coloca no ar aqui também. Daqui a pouquinho, mais mensagens da nossa audiência. Bom, é hora de fazer uma pausa rapidinha no jornal e no próximo bloco tem entrevista para os produtores rurais. As perdas nas lavouras terminam em prejuízo e as dívidas podem ser prorrogadas. Prorroga, renegocia, mas não fica impedido de tomar um novo crédito para a próxima safra. Por isso que essas medidas devem ser tomadas antes mesmo do vencimento das dívidas. E ainda a mostra do Lions Clube Cachoeira do Sul aborda as experiências vividas durante a pandemia e vai ter prêmio. É depois do intervalo, continue com a Novo Tempo. E aí, tá preparado para a chuva? Olha só, boa parte do Rio Grande do Sul tem chuva hoje e tem área com alerta para o risco de temporal. Veja na previsão como fica o tempo aqui em Cachoeira do Sul e também no restante do território gaúcho. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu já com muitas nuvens e deve chover. Temperatura mínima 18 e máxima 22 graus. Sexta-feira a chuva já deve parar e o sol volta a ter o predomínio com algumas nuvens. Temperatura mínima 19 e máxima 25 graus. Sábado deve ter sol entre nuvens sem chuva. Temperatura mínima 16 e máxima 25 graus. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. Áreas de instabilidade provocam chuva hoje no oeste do Rio Grande do Sul. Na metade leste, o sol até pode aparecer antes da mudança do tempo. No decorrer do dia, a chuva avança do oeste para todas as regiões. Apenas pontos mais ao sul gaúcho podem não registrar precipitação. A chuva deve ser moderada ou forte em alguns municípios e acompanhada de trovoadas, especialmente na metade norte. Para essa região, o Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para o risco de temporais. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 23 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 22 graus. Em Tramandaí, Torres, no litoral norte do estado, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. E é hora de mais um bloco de interatividade para ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira. Bom, nós vamos dar uma passada agora pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ver quem fala com a gente aqui, a Daiane Domingues. Tá de olho com a gente, sempre ligada no NT Sul. Obrigado, Daiane. Ótimo dia para você, ótima quinta-feira. Tá com a gente aqui a Marília Freitas, Sandra Ferreira e família, várias famílias reunidas, de olho na telinha, ou acompanhando diretamente pelo nosso Facebook, pela nossa página aí na internet. Obrigado pela participação aos nossos queridos telespectadores. Bom, vamos ver mensagens também do WhatsApp. Reitero aqui mais uma vez o número. Quer participar? Dá tempo, corre aí. Você pode sugerir uma reportagem, sugerir uma entrevista, fazer uma pergunta sobre algo que você tem dúvida e que eventualmente pode ser a dúvida de outro telespectador também. E a nossa equipe pode transformar a sua participação numa reportagem a ser exibida aqui no NT Sul. Nosso WhatsApp é o 51997697129. O número fica na tela para você salvar aí e participar com a gente. A Cláudia, olha só, mais cedo a Cláudia participou com a gente e nós ficamos devendo aqui a foto na participação da Cláudia. Então agora a gente dá o recadinho, a mensagem da Cláudia por completo aqui, né? Ela reclamou que na rua Alexandre Coelho Leal a RGE fez uma poda e aí os galhos ficaram. E ela ficou questionando aqui se esses galhos seriam retirados. E agora sim a gente tem aqui as imagens para mostrar, né? Então dá para a gente ver que foram vários galhos dessa poda que foi feita, né? Poda importante pela questão de que essas árvores não prejudiquem a fiação da energia elétrica, mas daí tem esse problema, né? Também os galhos não podem ficar aí jogados, né? Proporcionando, quem sabe, a proliferação de insetos, de animais e também a questão da poluição aí da paisagem, né? Lutiele está participando com a gente aqui. Meus pais fecharam 24 anos de casados no Natal do ano passado. Meu casal preferido, um casamento cada vez mais forte. Amo demais eles, diz aqui a Lutiele. E a Lutiele manda a foto. Que bacana. Obrigado, Lutiele, pela participação. Abraço aí para os seus pais, né?
Coisa boa, a gente fica aqui bem feliz de mostrar essas imagens de famílias cachoeirenses. Você que está em casa, participe também, pode mandar a sua foto. Essas fotos que estão sendo enviadas para você entender, quem sabe você ligou a televisão agora ou se conectou às redes sociais, por conta do comentário da Lisiane Omerich falando sobre relacionamentos duradouros, né? Dicas para a construção de um relacionamento assim, que dure para muitos anos, para muito tempo. Josiane dos Santos, de Novo Hamburgo. Eu e meu marido Vanderlei somos assim. Um compreende o outro e antes de sair de casa para trabalhar, ele diz que me ama. Nós nos ligamos durante o dia para saber como o outro está e vai fazer 16 anos de cumplicidade e carinho. Que bacana. Obrigado, Josiane, pela participação. Um abraço para você aí, para o Vanderlei. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações aqui dos nossos telespectadores. Experiências e vivências de segmentos diversos durante a pandemia estão sendo relatadas durante o dia de hoje no auditório da Sicredi. As experiências de mais êxito vão receber o Prêmio Melvin Jones, instituído pelo Lions Clube Cachoeira do Sul. A Lena Caetano foi até lá para conferir de perto. Experiências exitosas no combate à Covid, Daniel Nunes. Durante todo o dia de hoje, aqui no auditório da Sicredi, experiências desenvolvidas por várias entidades, várias instituições, vários grupos de pessoas no combate à Covid. Esses trabalhos foram selecionados previamente pelo Lions Clube Cachoeira do Sul, através de uma comissão técnica, e hoje, durante o dia, a apresentação desses trabalhos. A gente chegou aqui, o pessoal pode ver nas imagens aí, mas quem está aqui percebeu emoção também e principalmente dos trabalhadores, das pessoas que estão relatando essas experiências. Francisco Bastos, nosso comentarista, nosso colega de trabalho também, componente do Lions Clube Cachoeira do Sul, acompanhando e coordenando esse trabalho. Francisco, uma experiência ímpar, seguramente, além de todo o fato de várias experiências diferenciadas que estão sendo relatadas durante o dia de hoje aqui. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o Lions Clube Cachoeira do Sul, com o apoio da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul, vem desenvolvendo essa atividade de dar visibilidade a todas as ações que foram desenvolvidas no decorrer dessa pandemia, em toda a região centro aqui do Estado. E isto fez com que nós tivéssemos etapas. A primeira etapa foi um seminário realizado dia 9 de dezembro, em que se discutiu, teoricamente, todas as questões da Covid, e isso estimulou que nós tivéssemos esse segundo momento, que é a mostra, que todos eles culminam com a escolha dos 3 melhores trabalhos e que vão ser agraciados com o prêmio Melvin Jones. Melvin Jones é o fundador de Lions Internacional. Então, nós tivemos, enquanto Lions Clube Cachoeira do Sul, sobre a gestão, a presidência da companheira Denise Carvalho Caspani, todo este envolvimento que vem desde outubro do ano passado e que hoje nós estamos vivenciando com muita alegria e também com emoção de vermos tantos profissionais que foram envolvidos e, importante, de diversas formas, não somente na área da saúde. Então, nós temos a área da educação, temos o SESC, temos a biblioteca pública. Então, é um somatório, porque realmente o embate com a pandemia, ela exigiu que tivéssemos diferentes formas de enfrentamento. Uma coisa a se destacar sobre isso é que, na verdade, são vários trabalhos apresentados que não são trabalhos criados, né? Na verdade, cada trabalho são vivências diferenciadas de grupos diversos, né, no enfrentamento à pandemia. Isso aqui é experiências de vida, isso conta muito, né? Sem dúvida nenhuma, Lena, porque isto dá a dimensão, claro que modesta, são 14 trabalhos, enfim, mas mostra exatamente isso. Não tem nada teórico aqui. São vivências, né? Experiências, efetivamente, ou seja, relatos de alguma coisa que aconteceu. E está sendo muito rico. Nós estamos iniciando e já tivemos, sem dúvida nenhuma, já emoção, já depoimentos que a gente pretende, e isso, digamos, seria a culminância, a gente pretende fazer a publicação desses anais para que isso se passe para outros segmentos da nossa sociedade. A atividade segue na parte da tarde. Qual é a dinâmica? Alguém interessado em participar, em assistir, pode vir aqui? Como é que faz? Ele é aberto ao público, né? O auditório da Sicredi aqui, que gentilmente nos cedeu, ele está aberto para o público. Nós teremos, no início da tarde, mais apresentações,
de trabalhos, e às 15 horas nós teremos a divulgação do prêmio Melvin Jones, com, logicamente, a presença de autoridades, enfim, mas especialmente de todos esses que fizeram acontecer esta mostra. Francisco, algo mais a acrescentar para a gente encerrar para o nosso telespectador que acompanha o NT Sul? Olha, só acrescentar o nosso agradecimento, especialmente a todos os segmentos que se dispuseram a participar e a trazer, relatar as suas experiências, publicizando uma coisa tão importante que foi realizada. E que, por isso, nós tivemos aqui no nosso município, na nossa região, o enfrentamento, digamos assim, favorável desta pandemia. Ok. Obrigada pela participação, Francisco, mais uma vez, e parabéns pela iniciativa, né? Ao Francisco e a todos os demais integrantes do LAIOS e os envolvidos nessa atividade. Daniel, então, você que nos acompanha também, segue durante a tarde a apresentação dos trabalhos, de experiências exitosas no combate à pandemia. Se você quer conhecer um pouco mais, ouvir histórias, ouvir experiências, vivenciar também junto com essas pessoas o que passaram e o que vivenciaram no combate à pandemia, aqui no auditório da Sicredi, na parte da tarde, segue e depois no finalzinho há o destaque dos trabalhos mais exitosos. Volto contigo, Daniel. Obrigado, Lena, pelas informações. Bom, e a gente vai ver agora os últimos dados de Cachoeira do Sul sobre a Covid-19. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou o boletim informando 47 novos casos confirmados e mais 8 suspeitos. Outros 73 foram descartados e mais 55 já são considerados recuperados da Covid. Com isso, o município passa dos 20 mil casos confirmados. São 20.018. Os suspeitos são 39 atualmente e 16.590 foram descartados no total. 19.578 já estão recuperados e 234 foram a óbito com o coronavírus. Os casos ativos são 206 no momento. No Hospital de Caridade e Beneficência, 2 pessoas estão internadas com a Covid. Uma delas está na UTI. E olha, atenção você que está atrás da 4ª dose da vacina contra a Covid aqui em Cachoeira do Sul. Apenas a US4, no antigo Centro Social Urbano, está com doses disponíveis. O município tem aplicado as vacinas que estavam em estoque, mas elas estão acabando. Amanhã deve chegar uma nova remessa com 580 vacinas específicas para essa 4ª aplicação. Com isso, a aplicação da 4ª dose deve ser retomada em todos os postos a partir de segunda-feira. E se você ainda está em dúvida se já pode ir atrás dessa dose, nós vamos relembrar aqui. Por enquanto, podem tomar a vacina os pacientes com 80 anos ou mais. Isso aqui em Cachoeira do Sul. E o intervalo entre a 3ª dose e a 4ª tem que ser de, no mínimo, 4 meses. E ontem o governo do Rio Grande do Sul sancionou o depósito de R$22.600.000 para municípios e hospitais referentes a emendas parlamentares. O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. São 277 emendas de 49 deputados. Já estão na conta da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul R$300 mil destinados ao Hospital de Caridade e Beneficência. R$200 mil referente à emenda do deputado Ayrton Lima e R$100 mil da deputada Zilá Breitenbach. Na entrevista de hoje, a gente traz um assunto de interesse dos produtores rurais. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 200 mil agricultores tiveram prejuízos por conta da estiagem e a estimativa é que as perdas ultrapassam os 33 bilhões de reais. Em diversas lavouras, não tem o que colher. Mas e as contas? É esse o tema da entrevista, porque tem possibilidade de prorrogação das dívidas. A repórter Gabriela Belo foi entender melhor que condições são essas e quais cuidados você aí de casa deve ter para não se enrolar ainda mais. Boa tarde, Gabi. Onde que você está? Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui no escritório da advogada Dária Weinmann, ela que é especialista em direito agrário. Muito obrigada por nos receber aqui no escritório. Obrigada, Gabriela. Obrigada, TV Cachoeira, pelo convite, né? E por mais uma vez poder trazer informações esclarecedoras aí para o produtor rural que está tão carente nesse momento, nessa crise que nós estamos enfrentando, que é essa grave estiagem, né? Grave estiagem, né? E agora a questão é como pagar
estas dívidas. A gente tem a liberação de alguns recursos de parte do governo federal, governo estadual ainda nada, tanto que diversas entidades estão aí na luta, fazendo inclusive protestos, né? A gente teve a questão da sinalização do governo federal, da liberação aí de 1 bilhão, 200 milhões de reais, mas aí não é para todo mundo. Não, infelizmente, essa medida provisória ela ainda está em tramitação na Câmara, ela não foi concluído o seu texto na íntegra ainda, depende de uma aprovação, mas existe a liberação desse recurso limitado. Por que a gente diz limitado? Porque ele só abrange aqueles agricultores que estão inseridos no programa PRONAF, da agricultura familiar, ou seja, os pequenos produtores rurais. Para os médios e grandes não veio nenhuma solução ainda para o problema deles em relação à estiagem e às perdas. E esses pequenos produtores, eles também não têm uma solução para as dívidas existentes fora do sistema oficial de crédito rural. Isso vai garantir para eles um abatimento dessas dívidas num percentual de 58,5%. É um percentual muito bom, um abatimento muito bom, mas às vezes o produtor não tem nem para pagar o saldo. Vai ficar ali aquele saldo de 40% ainda para ele pagar e ele não vai ter condições de pagar. O que é exigível em crédito rural? O pagamento dessas dívidas tem que estar obrigatoriamente vinculado à rentabilidade. Se eu obtive renda, eu pago dívidas de crédito rural. Se eu não obtive de rendas, a regra é prorrogar essas dívidas para o momento em que o produtor tiver novamente rendas e de acordo com a capacidade de pagamento dele. Estamos aguardando para o sul do país uma resolução do Banco Central. Foi publicada neste mês passado uma resolução que abrangeu todos os outros estados que sofreram com excesso de chuva. Então, concedendo a esses produtores crédito para pagar as dívidas fora do sistema de crédito rural, mas também prorrogações para aquelas dívidas existentes dentro do sistema oficial de crédito rural. Quando a gente diz isso, é aquelas dentro de banco, que é crédito, e aquelas dívidas que o produtor tem com uma cooperativa, com uma cerealista, que muitos deles hoje se financiam fora do sistema por muitas vezes terem tido essas dificuldades e as instituições financeiras não concederem a ele o direito à prorrogação. Então, se espera que deva ser publicado entre essa próxima semana e até o final do mês uma resolução que irá incluir os produtores rurais do sul do país que sofreram com a estiagem. E essa resolução vai trazer soluções, se espera, né, que seja no mesmos moldes que foi da anterior, que abrangeu os que sofreram por excesso de chuva, que seja nesses mesmos moldes, concedendo recursos para eles conseguir pagar as dívidas fora do sistema e também a prorrogação em prazos razoáveis para aqueles que também não conseguiram colher. Para a gente trazer um exemplo prático, que eu acho que é interessante, você falou ali da questão de que teve renda, consegue pagar parte de, ou aí se não teve nenhum tipo de renda, ou seja, não colheu nada por hectare, aí sim prorroga o valor total da dívida. Exato. O que acontece? A dívida do crédito rural, ela é uma dívida de destinação para a atividade, né? E ela está vinculada com a rentabilidade obtida, porque o objetivo desse Instituto do Crédito Rural é manutenção da atividade agropecuária, não pagar dívidas de banco. O dinheiro de crédito rural, ele em momento nenhum, em hipótese alguma, pode ser usado para pagamento de dívidas que existem junto a instituições financeiras. Se paga dívidas de crédito rural com renda da atividade agropecuária. Se o produtor perdeu tudo, aquele título não pode ser exigido, ou seja, ele não pode ser executado pela instituição financeira. O produtor não pode sofrer efeitos de uma mora, ou seja, de atraso de um pagamento, ter seu nome inscrito no SPC, no Serasa, ter limitado o direito a crédito. Por quê? Porque a garantia que se busca é manutenção da atividade. Não obtive renda, concede-se o direito à prorrogação. E cada produtor rural vai ter prazos de prorrogação diferentes. Por quê? Porque o Instituto do Crédito Rural, ele vincula o direito a perdas com a prorrogação
e o direito ao prazo dessa prorrogação com a real capacidade de pagamento de cada produtor rural. Então, cada caso deve ser analisado isoladamente pelas agências fornecedoras de crédito, sejam elas do sistema financeiro oficial ou fora deles. Porque se eu não tenho renda, como eu vou pagar, né? E apesar desse desconto, tem ainda a preocupação de parte de todos, na verdade, os produtores, com a questão do aumento dos juros. É possível, nesse momento da renegociação, aumentar daqui a pouco, dobrar ou até mesmo triplicar o valor desses juros? Esse é um cuidado que os produtores têm, que muitas vezes, né, eles preocupados com o anseio de tomar recurso para a próxima safra já, buscam as instituições financeiras e renegociam as dívidas. Renegociar dívidas é diferente do direito que ele tem a prorrogar. Para prorrogar, ele vai precisar comprovar essas perdas efetivas. Isso concede para ele o alongamento da dívida nas mesmas condições inicialmente pactuadas, ou seja, se eu firmei uma cédula de crédito rural para um custeio a juros de 6%, eu irei prorrogá-la com os mesmos encargos pactuados inicialmente. Ufa! Agora, renegociar, o que acontece? Muitas instituições, né, se valem dessa prática que a gente diz que é ilegal e é uma prática ilegal, em vez de conceder a prorrogação, renegocia as dívidas do produtor rural e altera, assim, prazos, encargos, né? Aí inclui os juros, que antes era 6%, passa a 12%. E o que se falar de juros no momento também em que a Selic está lá na altura que a nossa inflação, nós estamos tendo a oscilação do câmbio diário, né? É um dólar alto, agora o dólar baixo, isso influencia também na aquisição de insumos. Hoje o produtor rural vai precisar de muito mais sacas para pagar um pacote tecnológico, como a gente diz assim, para poder produzir os custos, né? Ter os custos daquela produção. Então tem que ser analisado todas essas formas de mercado, mas principalmente é um direito assegurado, gente, por uma súmula do STJ, pelo Conselho Monetário Nacional, por leis especiais, é o direito à prorrogação. Comprovadas perdas, mediante a instituição financeira deverá prorrogar o débito daquele produtor rural de acordo com a sua real capacidade de pagamento. Preocupação que eu acredito que é da maioria também da nossa audiência é que essa questão aí toda que a gente está falando é para agricultores familiares e os demais, porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul o prejuízo por conta da estiagem está aí na casa dos 33 bilhões de reais, ou seja, a estimativa que esse valor é capaz ainda de aumentar após a conclusão da colheita. E com certeza ele vai aumentar, né, porque não foi ter finalizado a colheita no Rio Grande do Sul, e os números que muitos produtores nos passam em relação às perdas, a quantidade de sacas que estão produzindo por hectares são absurdos. Produtores colhendo aí que nem a gente comentou anteriormente, sequer compensa colocar a máquina que é para colher, dando 3 sacas por hectare. Se sabia que ia ser baixa, mas quando coloca muitas vezes a máquina, aí o susto é muito maior. Então, é o que eu disse anteriormente, a questão da Banco Central vai publicar uma resolução onde vai englobar os demais produtores que sofreram perdas, independente da cultura, aquele produtor de arroz, aquele produtor de soja, desde que efetivamente comprovado os laudos. Então já vá preparando essa documentação, peça para o técnico que acompanha, né, aquela unidade produtiva que faça os laudos, que indique lá a expectativa de produção, quanto foi o total em perdas, para que a gente possa efetivamente instruir um pedido de prorrogação. E assim, ó, a legislação diz, os pedidos de prorrogações devem ser feitos até a data do vencimento da operação. Não esperar vencer para depois tomar uma medida, tá? Então, buscar sempre, de forma preventiva, reunir essas documentações e fazer o pedido junto à instituição financeira. Momento esse agora é de pensar também, colheita agora, mas a gente tem a próxima safra. A boa notícia é aquilo, prorroga, renegocia, mas não fica impedido de tomar um novo crédito para a próxima safra. Por isso que essas medidas devem ser tomadas antes mesmo do vencimento das dívidas, para que ele não tenha essas constrições, esses impedimentos na hora de acessar novamente o crédito, porque a gente está pagando uma safra, mas já pensando na outra, né? Realmente tem produtores assim que a situação, eles dizem, é mais fácil abandonar.
E a gente não pode, e não é esse o objetivo das políticas agrícolas brasileiras, é garantir a manutenção da atividade, é garantir aquele homem, aquela mulher que eles permaneçam no campo produzindo, porque a demanda por alimentos é cada vez maior. Então a gente tem que proteger essas pessoas, então tem que assegurar os direitos dele, garantindo sim que ele prorrogue as dívidas quando ele não tem renda, mas principalmente que seja concedido crédito para ele se manter na atividade. Mas que está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil, né? Odara, tenho que encerrar. Bom, a gente teria assunto para a tarde toda aqui. Agradeço mais uma vez todos os esclarecimentos, agradeço ter nos recebido aqui também. Muito, muito obrigada. Um ótimo papo sempre. Obrigada, Gabi. Vocês aqui, a casa é de vocês, estamos sempre de portas abertas, sempre para esclarecer o produtor rural aí. E muito obrigada. Tá bom. Me alonguei aqui, mas como eu falei, né? Tinha assunto para a tarde toda, então. Bom, Daniel, conversei com a Odara Weinmann, ela que é advogada, é especialista em direito agrário, é professora também, né? Sobre esse tema aí tão relevante e desesperador para os produtores aqui do Rio Grande do Sul. Volto com você. Isso aí. Obrigado, Gabi e Odara também por informações tão relevantes, tão importantes. Nosso abraço, nosso carinho e admiração a todos os produtores rurais e por isso trazemos este tema aqui tão importante, não é, para essa categoria que coloca o alimento na mesa dos brasileiros e de tantas populações mundo afora. Bom, nós vamos ver recados agora que chegam através das nossas redes sociais, especialmente lá no nosso WhatsApp, então vamos para a tela para ver aqui as mensagens. Ivair participando com a gente. Na rua João Neves da Fontoura, as pessoas precisam ir para a pista por falta de espaço. Isso já acontece faz anos. Já reclamei para fiscalização e brigada e ninguém faz nada. Tem uma creche e escola perto. E o Ivair manda foto para a gente aqui dizendo da falta, né, de calçada nesse ponto aqui por conta da utilização desse espaço que seria de calçada para estacionamento. E aí as pessoas precisam passar pela rua, o que termina gerando aí um perigo considerável, né? Obrigado, Ivair, por esta notificação. Adriana Zanotto Ávila, de Cachoeira do Sul. Luiz e Adriana, um relacionamento que dura 33 anos. Muito amor, parceria, cumplicidades, momentos fáceis e não muito fáceis, mas que enfrentamos juntos e unidos. Tem foto aí que a Adriana manda do casal. Bacana! Grande abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Fotos que estão chegando de casais. Hoje a Lisiane Omerich falou sobre cumplicidade, sobre amor, sobre carinho, sobre como construir relacionamentos duradouros, né? E os nossos telespectadores respondendo aqui, contando um pouquinho das suas histórias. Maribel, meus pais, Abílio e Edith, estão juntos há 63 anos e têm 85 de idade. Vamos ver aí seu Abílio e Dona Edith. Que bacana, né? Aí a foto dos 63 anos. Isso aí. Um abraço para vocês, Deus abençoe o casal. Aqui tem o recadinho do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano é de Esteio, tá lá na Grande Porto Alegre. Estamos completando 3 anos juntos, mas existe muito amor, paz, cumplicidade e principalmente Deus, Jesus e muita fé e oração, diz aqui o Luiz. Luiz mandando foto aí, né? Belo casal, bacana. Um abraço para vocês. É isso, né? Essas fotos é bom quando a gente vai relembrando bons momentos vividos em locais especiais. Nesse caso aí, começando a trajetória, né? 3 anos juntos. É isso aí. Felicidades para vocês. Alves, interagindo com a gente aqui, 30 anos de muito amor, cumplicidade em todos os momentos e ele manda foto aí juntamente com a sua companheira. É isso aí, tudo de bom para vocês, viu? Obrigado também por fazer esse compartilhamento com a gente. Marielle também participando aqui, nosso relacionamento já dura 31 anos, é a Marielle e o César. Marielle também mandando foto pra gente na praia aí, bacana. Um abraço para a Marielle e para o César. Obrigado a você de casa que interagiu, que mandou seu recadinho. Se você perdeu, inclusive, esse conteúdo da Lisiane, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais e eu já te explico como. O NT Sul desta quinta-feira vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para rever e para compartilhar as reportagens ou para acompanhar outras notícias. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e a gente se vê amanhã ao meio-dia em mais uma edição aqui do Telejornal NT Sul. Excelente tarde para você e até lá. Tchau!